maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Violência doméstica é o assunto do programa Espaço Livre de hoje. Doutora Vânia, eu queria voltar com a senhora. Nos dados do governo, isso em 4 meses, 1.156 casos de violência doméstica na Bahia, sendo que 90% dos casos de violência doméstica tem como autores os homens. Não só o marido ou companheiro, mas tio, primo. Porque na realidade a gente vem desse processo histórico, né, de machismo. Então, o tio também se sente no domínio da sobrinha, no domínio da prima. Então, o homem sempre ele é mais agressivo do que a mulher. A mulher é um pouco mais ponderada, é um pouco mais, eu dizia assim, mais frágil, apesar da igualdade, mas ela ainda tem a docilidade, né, a compreensão, e o homem é mais explosivo. Então, a violência vem daí, né, esse poder de... Na grande maioria, esse poder de domínio, né? Então, o tio quer mandar, e aí a sobrinha não aceita, o marido não aceita, e todo o conflito surge geralmente daí. Só tocou no ponto que eu queria até que você falasse pelo ponto de vista de comportamento. Essa evolução toda da mulher também não é um fator que está gerando essa violência do homem também, o fato dele não saber lidar com isso, com tanta conquista da mulher, com tanta independência. Sim, tanto apoio. De fato, a gente sempre pensa que quando o contexto muda, os comportamentos inevitavelmente vão mudar também. Então, assim, se todo o contexto em volta no sentido de reconhecer os valores da mulher, os direitos dela, estão em vista, isso, claro, vai favorecer uma mudança de comportamento dela e também do companheiro, das pessoas que estão à sua volta. Porque, assim, é uma perda de poder. É uma coisa que passa agora a ser mais compartilhada e, muitas vezes, isso gera um incômodo para quem detinha esse poder. Uma coisa que eu sempre penso, assim, e vejo isso muito no consultório, é que mesmo com toda essa mudança, mesmo a mulher estando sendo assistida por uma série de instituições e direitos reconhecidos, ainda há um peso da relação, muitas vezes em levar a denúncia adiante ou de avaliar aquela situação, aquela relação para verificar se realmente vale a pena levar adiante ou não. Isso porque muitas vezes a mulher, por ela ter uma sensibilidade muito maior de avaliar seu contexto, as dependências, os vínculos, essa decisão, mesmo num momento de agressão, ela tende muitas vezes a ser um pouco tardia ou ter um pouco de dificuldade em evoluir nesse processo. Isso porque envolve filhos, envolve muitas vezes a dependência financeira que ainda existe, o vínculo emocional, o peso da idade. É muito comum, muitas vezes, a gente ouvir da mulher assim, poxa, mas eu já tenho tal idade, eu não vou começar de novo, eu não vou aguentar ficar sozinha. É difícil. E recomeçar é muito difícil. É como aquela música de Amelia diz assim, ó, não tenho medo de seguir, mas tenho medo de voltar. Também tem aquela coisa da mulher, né, aquela coisa de consertar, né, ela acredita não, na realidade, o grande maior problema é que ela vai, o pensamento é esse, é que ela vai conseguir, né, ela diz, não, eu dou mais uma chance, porque eu espero que ele modifique. E é aí que tá esse é o grande problema. É aí que está a gravidade, perdão. Porque ao dar uma nova chance, o agressor ele entende que eu fiz a primeira vez, não tive nenhuma consequência em função disso. Vai aumentar ele se sente mais o fortalecido. poder, vai aumentar o poder. A que ele faz é outra. E aí a gente tem uma dinâmica que vai alimentando um comportamento do outro. Exatamente. Se ela foi agredida a primeira vez e não denunciou, ou não mudou a relação, o agressor ele se sente autorizado a talvez repetir isso novamente, até porque não teve consequência nenhuma. E hoje, na realidade, o que me preocupa é que, vamos dizer assim, eu acho que 70% dos casos que chegam à delegacia, né, que a gente faz o procedimento, obrigatoriamente ela tem que retornar, porque ela vem no momento, né, se toma declarações, é aquele momento que ela está acalorada, né, com raiva, então ela fala tudo, pode tudo, solta até coisas, ela desabafa, sabe, né? desabafa, aí que ele é usuário de droga, que depois ela já não assume mais, e que já foi agredida não sei quantas mil vezes, só que depois que esse momento passa, a gente tem que chamar ela de volta para ela apresentar testemunha. E aí ela já volta com outro feitio, porque mexe com o sentimento, né? Na realidade não é um procedimento qualquer, que é isso que eu digo, que eu prezo muito, que quem tem que trabalhar em delegacia especializada são pessoas que sejam sensíveis com a lei e com a mulher, porque não é um simples roubo ou um furto que a pessoa que você desconhece e que você chega no segundo momento da mesma forma. Ali não, ali ela já parou, né? Ela já refletiu, então já acalmou mais o ânimo, aí ela já chega dizendo...
Não, droga ele não usa não. Eu errei, foi a primeira vez que ele me bateu. Eu quero dar mais uma chance a ele, eu não quero prosseguir, eu quero tirar a queixa. O termo é esse. Eu digo, aqui não tira nada. Certo? Isso não tira por causa da Lei Maria da Penha, porque antes não, mas porque o sistema nosso não permite que mas tire. Mas antigamente elas tiravam a queixa, não tiravam? Não tem como tirar, porque depois que informatizou, ela fica ali no sistema. E a gente tem um portal que a gente puxa a vida do cidadão e que vai sair para a vida inteira, mesmo que ela desista lá na frente, já está ali o fato. E quando a gente puxa o portal, já aparece a mãozinha com alerta dizendo que ele é um agressor de mulher. Entendeu? Então, essa marca fica. Mas muita gente desconhece isso. Eu acho que tinha que ser mais divulgado, sabe? Não é só... Por isso que eu digo que o homem também devia ser tratado, deveria ser dado uma ênfase maior, porque eu digo, às vezes, dói na gente o desperdício. Porque uma pessoa que chega na delegacia, ela ocupa um delegado, o investigador, o escrivão, o procedimento para fazer um flagrante, ele gasta, no mínimo, umas 60 folhas de papel, porque é tudo feito em 5 vias, porque tem que ir uma para o defensor, uma para o inquérito, uma para o dossiê, uma para o juiz, entendeu? Uma para a custódia. Então, o volume é grande e, de repente, você fica de mão atada. Porque quando é lesão, mesmo que ela diga que não quer, o crime é de ação penal pública. Então, você tem que prosseguir mesmo contra a vontade. Mas se ele é de ação privada, se ela diz que não quer representar, eu não posso ir para canto nenhum, porque a vontade é dela. Eu tive casos, 2 casos que eu fui no hospital, a mulher toda arrebentada. Quem foi o pai denunciar e o outro foi a irmã. Como quem disse, briga de marido e mulher se meta, mas tem horas que nem se metendo estranho a gente pode resolver, porque eu me desloquei. Eu fui no Hospital São Rafael e eu fui no Hospital do Subúrbio e elas tiveram coragem de olhar para mim e dizer, não, fui eu que caí. Ele não me agrediu. Bati na geladeira, né? A outra irmã ficou em pânico, porque ela disse, minha irmã está fazendo isso porque quer tomar meu marido de mim. Certo? Então, para você ver até onde vai a doença do amor, porque isso é doente. O amor, quem ama, gosta, preserva, não faz sofrer. Então, é esse trabalho, é isso, entendeu? É esse trabalho que tem que ser feito. A gente devia ter, que por exemplo, eu tenho uma delegacia especializada que eu não tenho ajuda de nenhum psicólogo. Eu só tenho assistente social. Entendeu? Então, quando a coisa aperta, eu peço socorro à Celina, que me atende muito bem, do Loreta, e agora com o pessoal da FIB, eu estou fazendo encaminhamento para os psicólogos da faculdade lá, entendeu? Então, falta essa sensibilidade maior, porque é o que eu digo, a gente, acima de tudo, tem que se amar. Agora, diante de um negócio desse, você não tem pra onde ir. Se ela disse que não foi agredida. Por outro lado, entendeu? Assim, tem um dado que 3 milhões de mulheres, desses 10 anos, acessaram 180. Então, assim, pode ser no calor ou não, mas a denúncia é uma realidade. Eu acho que na Bahia, 172 mulheres que morreram esse ano estavam sob medida protetiva ou já tinham denunciado. Então, eu creio que o desafio... A gente falou muito aqui da necessidade da informação, da divulgação, da mudança de cultura tanto da mulher como da sociedade. Só para complementar o que a senhora está falando, eu tenho um dado aqui da primeira vara da violência doméstica e familiar. De janeiro a outubro deste ano, 973 mulheres solicitaram medidas preventivas para resguardar suas vidas. E aí a gente tem uma casa-abrigo, para 3 milhões. 2 DEANs. 2 DEANs em Salvador. Assim, então, nessa linha que eu estou falando, a gente vê mulheres que, quando se anuncia a morte dela, se anuncia também que ela tinha ido na delegacia, que ela tinha pedido, e nós não conseguimos, a família, a sociedade e o Estado não conseguiu dar o apoio. E cada vez que isso acontece, eu acho que é um pontinho a menos pra gente. Enfraquece, Porque enfraquece. Não é só um pontinho a menos, não. É a angústia de você não porque ter você feito, imagine, entendeu? O peso. Então, eu sempre pergunto, entendeu? quem não conhece uma mulher em situação de violência? Difícil, Quem não conhece? Com certeza. Então, recentemente, a nossa comissão de Direitos da Mulher, juntamente com a secretária Lucinha, a gente foi ao secretário de Segurança, ele inclusive sugeriu, aí de lá foi indicada uma conversa com o governador. O governador nos recebeu há 15 dias. Ficou assim muito sensibilizado, se comprometeu a ampliar a DEANS nesse final de governo. Nós levamos essa pauta, varas e DEANS. E o secretário nos acompanhou, doutor Maurício Barbosa, e sugeriu, achei bastante interessante, sugeriu, que é um desafio muito grande, mas que se faça um trabalho de sensibilização das delegacias, porque nós não vamos ter DEAN em cada pequeno município.
Então, nós temos que chegar no estágio que quando uma mulher violentada chegar numa delegacia, ela se sinta acolhida, Com certeza. encorajada, que que a delegacia possa acessar o CRAS. Com certeza. A gente tem que criar essa consciência mais Porque o constrangimento da coletiva. situação já é terrível. Na realidade, é porque poucos colegas têm essa sensibilidade, né, Que é do fundamental. atendimento, que é fundamental. Por exemplo, antes de estar na DEAN, eu trabalhava na delegacia territorial. Mas todos os casos que chegavam de violência doméstica e familiar, eu atendia na própria delegacia, lá no Bonfim. Eu não encaminhava para a DEAN. Primeiro que eu sei do volume, e segundo porque já existia essa sensibilidade. A gente tomou curso na CADEPOL para trabalhar com a Lei Maria da Penha. Então, tem que aprender a trabalhar isso. E vocês têm que ter parceiros, né? Vocês É têm que isso, ter parceiros. porque o que falta é rede. Rede, Na realidade, exatamente. porque não é só um problema de delegacia, é rede. Né? Hoje eu tenho uma sensibilidade muito grande, inclusive eu tive um problema sexta-feira seríssimo. Chegou um pai e a mãe e disse, minha filha está em cárcere privado, está machucada, não consegue sair de casa, e a gente encaminhou para lá imediatamente, só que o cara tentou fugir, caiu de um primeiro andar, está no HGE. Teve um problema na coluna, mas o problema é dele, ele que quis fugir. Ninguém chegou amedrontando ele, a gente queria tirar a criatura da situação de risco. Aí você procura de um lado, de outro, e não tem uma base, sabe? A gente teve que aconselhar, ela tem parentes no interior, e a gente deu respaldo, enquanto ele estava no HGE, foi lá, ela catou as coisinhas dela, e a gente encaminhou ela para o interior, porque é um risco. Cara, ela estava toda machucada, ela estava um monstro. Né? Quando a gente pensa que já viu tudo. Não vê, é isso, não vê. Surpreende. Entendeu? E aí você não tem esse apoio maior, entendeu, doutora Neuza, da rede. Né? Porque eu tenho um relacionamento muito bom com Deise, mas a dificuldade dela é grande de vaga. Claro, Né? claro. O Loreta só atende de dia. Claro. Né? Não tem o pernoite, não tem. Então falta isso também. Não falta só criar delegacia. A Falta gente- aumentar essa rede de apoio. A gente fala, e é verdade, que a violência ganhou visibilidade, agora precisa ter esse comprometimento, né, Exatamente. de vários parceiros Exatamente. para né? integrarem essa rede, né? Assim, esse constrangimento tem que chegar para qualquer instituição, pessoa, ou comunidade que de fato traduza, né? Traduza E na esse realidade, hoje eu constrangimento digo, em luta né, concreta. vivendo isso, eu digo que a Bahia ainda está bem, porque tem mulheres guerreiras com uma equipe aqui da Câmara, que dá um apoio total à Defensoria, tudo que a gente pede, vocês sempre estão juntas. O apoio de doutora Márcia do GEDEM, que se doa além do profissional, doutora Firmiane, né? Então, é isso, não é só, Verdade. certo? Se não tivesse essa doação extra, é de Celina no Loreta, é de doutora Mônica Calil, que ficou lá dentro limpando e tirando para inaugurar, para ver nascer aquela casa, entendeu? Então a gente tem hoje mulheres guerreiras e comprometidas. Se não fosse isso, a Bahia não estava no estágio que está de atendimento. Vamos aproveitar esse gancho dela falar. A Comissão da Mulher recentemente fez até uma audiência muito interessante sobre o botão do pânico e trouxe o pessoal, né, capixaba, que já tem essa experiência que está dando certo. Aqui, o prefeito já está com um projeto na mão para sancionar. Parece que no começo de 2014 a gente já vai ter o botão do pânico em Salvador. É um avanço. É interessante a gente ver e a gente estar atento a essas, assim, as iniciativas de vários Com locais. certeza. Né? O Brasil ocupa a 7ª posição no ranking de Vergonhoso. 87 países. Vergonhoso. Então a preocupação está presente em vários estados. A doutora Hermínia é baiana, a doutora Hermínia Azori, ela é juíza no Espírito Santo, e ela veio compartilhar conosco uma experiência que iniciou no mês de abril, o botão do pânico, já está bastante divulgado na imprensa, um equipamentozinho que fica com a mulher que já está sob medida protetiva, então ela tem que ter passado todo esse processo, assumido a denúncia e aceitar ser protegida. Ela fica com o equipamentozinho, o companheiro dela, que está proibido de se aproximar, acho que a distância é 500 metros, se ele vem para uma abordagem que não é permitida, ela aciona. Imediatamente Passa a ser filmado. passa a ser ouvido, Monitorado, liga um áudio. É. Qualquer coisa que ele diga vai servir de prova, a justiça já Com tem essa certeza, conquista. E acessa a patrulha Maria da Penha. Então, lá no Espírito Santo, em menos de 10 minutos, a patrulha
Está. O policial da atendimento. patrulha, ele recebe por celular a foto dela e a foto do agressor. Quando chega no ambiente, ele já sabe onde ele sabe vai. quem é. Então, assim, é uma coisa que está sendo muito interessante. No momento, eles têm 50 mulheres fazendo uso do botão. Monitoradas. E é bacana a gente ver que 80% delas dizem que a vida mudou completamente. Elas sentem Pois. proteção, Sim, se segura, sentem de fato. É um seguras. fator psicológico, né? Né? Então, Na realidade, pra gente, vai acabar uma angústia, porque elas chegam, viram pra gente e dizem, eu quero segurança de vida, certo? E nem a gente tem. É difícil da gente fazer ela entender que a gente não tem, né? Que só naqueles casos extremos é que a gente alberga, né? No abrigo. Então, na grande maioria, não tem um aparato para você dizer, vai lhe acompanhar 24 horas, vai estar com você. Sabe, Não falou vai. uma coisa que, o que vocês, quando vocês avaliam, o que na sua concepção é um caso extremo? Os Porque ca- a partir do momento que a pessoa apanha, para ela aquilo já é um extremo, né? Mas não, tem mulheres hoje que apanham praticamente quase todo dia. E às vezes é normal. Já virou. Lamentavelmente, a gente ouve isso da própria Não, eu pessoa vi, agredida. sabe o quê? Eu recebi um caso esses dias e quem me disse foi o policial militar, disse a filha de 15 anos, disse que isso já é uma rotina dentro de casa. Né? Então ela se acostumou, como diz o ditado, que eu brinco com elas, eu digo, a gente acostuma com o que presta e com o que não presta. Né? Tem horas que você acostuma com o que não presta. Então, precisa um extremo e nem foi ela que acionou. Quem acionou foi a filha no momento de angústia. Né? Porque para ela ainda estava normal. Agora tem casos extremos como esse de sexta-feira. Ela estava toda agredida e trancada, sem comunicação, entendeu? Então aí a gente foi, o pai e a mãe vieram e a gente foi ao local e realmente constatou que era verdade. Agora a gente tem também, a gente perde um grande número de tempo com as denúncias falsas. Né? O povo devia ter um pouco mais de consciência. Né? A gente tem tido vários casos de denúncia e que a gente chega no local e que as pessoas nem existem. Então estão brincando também com uma coisa como boa, SAMU, né? SAMU. Como uma coisa boa que polícia, surgiu, bombeiro, né? né? Como a Tudo gente isso. tem inocências também. É isso que eu digo. Eu recebi um disco de denúncia e você fica até com pena, porque depois da Lei Maria da Penha, você não pode deixar de instaurar o procedimento. Mas a vítima virou para mim e disse, ô doutora, ele é um ótimo marido, ele trabalha certo. Foi a primeira vez assim que ele gritou comigo, não sei o quê. Mas eu liguei porque eu achei que iam dar uma bronca nele e ia resolver. Aí, resultado, o disco de denúncia chegou, eu tive que apurar e tive que fazer o procedimento. Porque, na realidade, houve a agressão, apesar dela dizer que ele é um bom pai, é um bom marido, que é louco pela filha, entendeu? Mas pelo menos ela freou já uma possível, né? Começa Entendeu? gritando, daqui a pouco tá dando Perfeito, empurrão, fantástico. né? Entendeu? Aqui é uma dificuldade que eu acho que a maioria dos profissionais que lidam com esse tipo de demanda talvez ainda não tenha essa sensibilidade de identificar Exatamente. o que é uma agressão. Muitas vezes quem está vivenciando um xingamento, um empurrão, É agressão. não é agressão para ele, mas de repente chega uma delegacia ou chega uma unidade de saúde. E ou é o um início da profissional. agressão para a violência maior, né? Porque Exatamente. tem um ciclo. Exatamente. Né? Não tem só física e aquela agressão Agressão psicológica. psicológica, Exatamente. que acho que é uma que pouco é evidenciada em todas as ações e na mídia ou nos processos institucionais de forma geral. A agressão psicológica, ela talvez seja uma das mais graves, ela não tem a lesão física ou ela Mas não ela tem, gera um trauma muito maior que eu tenho.